A mobilidade dentro das empresas trouxe milhões de novas possibilidades. Se dá melhor quem se adaptar primeiro. Conversa agora com o Henrique Von, que ele é Head de Mobilidade da IBM Brasil, para falar um pouquinho a respeito dessa nova realidade. Obrigado pela presença, Henrique. Obrigado, Igor. Prazer é meu. Bom, como a gente conversou numa outra oportunidade, assim, as pessoas hoje, a realidade das pessoas hoje, né, elas acordam com o despertador no celular, vão para o trabalho e chamam um táxi pelo aplicativo, ou de repente vão acompanhando o Waze, que também é aplicativo, chegam no trabalho para se localizar, para qualquer serviço, sempre no celular, para chegar numa estação de trabalho e de repente ficar presa a um desktop. Uma realidade que na vida pessoal dela já não faz parte, né? Como que você vê isso nas empresas hoje? Como as empresas estão lidando com essa questão, né, do dia a dia das pessoas? Essa é uma grande mudança que está acontecendo nas empresas agora, que é você conseguir desconectar o funcionário que está preso num desktop e deixar ele performar o trabalho que ele precisa fazer no dia a dia, utilizando as vantagens que tem hoje um dispositivo móvel como um iPad ou um iPhone. Mas como convencer as empresas de que essa é uma nova realidade, que elas também têm que se mover? O que acontece é que a mobilidade entrou muito mais forte pelo mercado de consumo, né? Entrou nas nossas vidas por aí. E aí as pessoas na vida comum chegaram na empresa e deram com aquela situação de, puxa vida, eu tenho muito mais tecnologia na minha casa, no meu aparelho que eu uso todo dia, e aqui na empresa não. Então as próprias pessoas das empresas estão se questionando a forma com que usam tecnologia dentro da empresa. E isso tem feito com que as empresas abram os olhos para levar uma tecnologia mais imersiva e dar poder para o funcionário. Então, isso já está acontecendo dentro das empresas. Antes que o funcionário traga o aparelho dele, aquela história do Bring Your Own Device já é passado, né, no final das contas. Isso. O que acontece com o Bring Your Own Device é que você cria uma quantidade enorme de devices dentro da empresa, e o legal é quando a empresa entende o diferencial que o device tem, a capacidade de usar um GPS, de usar microlocalização, câmera e outros features, e colocar isso no aplicativo que o funcionário utilize para trabalhar. Então existem vários exemplos de aplicativos focados na indústria, que resolvem um problema da indústria. Por exemplo, um aplicativo que faz um gerenciamento de um hospital, que uma enfermeira tem no tablet, no iPad, a visão de todos os pacientes que estão naquele andar que ela está atendendo, qual a doença de cada um, qual o médico que está atendendo, qual a previsão de alta, o que eu como enfermeira preciso fazer para garantir que os pacientes que têm previsão de alta para amanhã realmente estejam prontos para essa alta. Então toda essa inteligência, esse analytics por trás, fica mais inteligente se ele dá poder para a pessoa trabalhar. Isso em qualquer situação, em qualquer negócio, né? Você citou aí o caso da saúde, mas tem uma outra solução muito interessante de vocês também, que é focada na aviação, né? Isso. Fala um pouquinho sobre essa solução. Imagina a situação. De novo, assim, a criatividade sendo utilizada junto com os dispositivos móveis, né, para qualquer negócio. A criatividade é infinita, porque o poder que esse device traz é muito maior que um desktop, né? Então imagina uma pessoa que está num voo e precisa fazer uma conexão para chegar no seu destino final, e tem 1 hora para ele descer desse voo e sair correndo pelo aeroporto para encontrar o portão dele. Só que muitas das vezes esse voo atrasa, em vez de ter 1 hora ele passa a ter 40 minutos, em vez de ter 40 minutos é meia hora, e muitos perdem esse voo e aí vão passar por toda aquela ansiedade de resolver todo o problema de desembaraço para conseguir voltar para casa. Então essa solução que você mencionou, a gente coloca na mão da aeromoça um iPad com a informação de todos os passageiros e todas as conexões, e a aeromoça sabe quem já perdeu a sua conexão. Dentro do voo, antes do avião pousar, ela vai até o passageiro e faz o recheck-in dele para o próximo voo. Então ele já sai do avião com a mala já direcionada para o voo que vai estar disponível, já sabe qual é o portão de embarque, de uma forma muito mais tranquila, ele tem um atendimento muito melhor. Mas mesmo dando esses exemplos, mostrando as vantagens de usar esse dispositivo nos diversos negócios, eu imagino que algumas empresas ainda sejam reticentes em abraçar essa causa, vamos dizer assim, né, de uma vez. O que você enxerga no mercado, assim, na hora de chegar numa empresa e tentar vender essa solução? Quais são as grandes questões levantadas? O que a gente vê é que as empresas estão sempre em busca de um estudo de retorno do investimento, né? E em muitos casos esse retorno do investimento é mais fácil qualificar. Por exemplo, num processo de venda de varejo, em que o vendedor, toda vez que precisa responder uma pergunta se tem a camisa M no estoque, ele tem que ir lá para o fundo da loja e perde aquela venda porque o cliente vai embora. Então, esse tipo de situação a gente consegue ver claramente que o investimento na mobilidade e
melhoria do atendimento do cliente dá um retorno de investimento mais rápido. É fácil demonstrar. Em alguns outros casos, tem que passar por uma experimentação. A empresa ela recebe os devices, faz o teste para ver como é que ela tem o retorno daquilo. E tem muito retorno também que é retorno de imagem, né? Retorno de como essa empresa, está moderna, inovando, né? é moderna, ela consegue atender de uma forma diferenciada o cliente na ponta. Então esse ponto é realmente fundamental. Qual retorno a gente consegue entregar com a mobilidade? Mas quais as perguntas no momento da oferta? Assim, quais as dúvidas? Segurança, o device em si? Existe a dúvida em relação à segurança, e esse é um dos pontos fortes da parceria da IBM com a Apple. O fato da gente estar baseado numa plataforma iOS, que é uma plataforma que tem índices de segurança mais elevados já vistos no mercado, né? A quantidade de malware é muito inferior aos concorrentes, e a facilidade de gerenciamento, de você ter um único sistema operacional que chega para o device de todos os funcionários na mesma hora, com a mesma configuração. Então isso ajuda bastante no gerenciamento, e é uma das perguntas que as empresas fazem. Poxa, como é que eu vou gerenciar essa quantidade enorme de devices que vai ter aqui na empresa? Mas parte dessa pergunta que eu vou fazer agora já respondeu, é por que Apple, mas por outro lado, olhando para o outro lado, é um dispositivo mais caro também, né? O cara pode pensar duas vezes antes de querer comprar um iPad, por exemplo, para colocar num canteiro de obra, vai. Essa é uma questão... dispositivo mais barato que poderia fazer a mesma coisa? Essa é uma questão ótima, porque o que acontece é que existe em toda indústria, em todo produto novo que surge, né? A mobilidade é bem recente, tem todo um nascimento, uma maturação e uma experiência com isso, né? Então, a mobilidade está se mostrando que as empresas que entraram no ambiente de iOS, no longo prazo o custo fica menor. Apesar de você olhar agora, poxa vida, esse device ele tem um preço mais caro que o dos outros, a facilidade de você gerenciar e a facilidade de você ter sempre o mesmo sistema operacional atualizado, de você ter sempre o controle maior daquilo no longo prazo, faz com que o seu investimento no longo prazo seja menor. E o fato também de ter só uma versão do aparelho, uma versão do iOS para atualizar? Isso, exatamente. Você ganha em padronização e você ganha muito também em usabilidade, né? O ecossistema, por ser um ecossistema que tem várias capas, adaptadores, por exemplo, capas para você passar cartão magnético, capas para você fazer mergulho com o device, capa de proteção que você pode deixar o device cair de 2, 3 metros de altura, faz com que você tenha uma facilidade maior de conseguir as aplicações para o device. Então, existem aplicações para serem usadas dentro de mina, de empresa de mineradora, aplicações para ser usada em empresas como Petrobras, e aplicações para ser usada dentro de hospital, que também precisa de uma capa específica que passa pela certificação para ser usada dentro do hospital. E a solução tem que ser de ponta a ponta, né? Como a IBM trabalha nessa questão? A IBM, na parceria com a Apple, ela consegue fazer todo o trabalho de ponta a ponta, desde desenhar as aplicações para o cliente final, de ter a app em si, quanto oferecer o device, oferecer a logística de entrega do device, a habilitação para o device chegar dentro da empresa, o funcionário receber aquilo, ligar e tá todas as aplicações instaladas ali que ele tem que usar com o perfil dele, com gerenciamento. Então a gente consegue fazer de ponta a ponta, inclusive a manutenção. Então, um device, quando a gente coloca um device na mão de uma enfermeira que vai controlar todo o processo dela de alta, aquilo passa a ser crítico para a empresa. Então, se aquele device quebrar, ela precisa ter uma solução em algumas horas para ter outro device e continuar o trabalho dela. Então, a IBM também performa esse lado de manutenção. Quer dizer, resolve uma outra questão também das empresas, né, que teriam que fazer a manutenção de todos os desktops. Agora está terceirizada essa parte também. Exatamente, a IBM encampa toda essa manutenção. Mas a gente está aqui na IBM falando sobre mobilidade. A IBM é uma empresa que tem uma imagem até mais séria, de repente mais focada em tudo aquilo que ela fez ao longo dos anos, de servidores, equipamentos mais parrudos. E de repente estamos aqui falando sobre mobilidade, né? Como a IBM está trabalhando essa imagem dela? Como a IBM está se colocando nesses novos tempos da tecnologia?
A IBM, como empresa centenária, ela começou com um produto completamente diferente de servidores, né? Começou com fatiadora de frios, passou por cartão perfurado, trabalhou junto com a NASA para levar o homem para a Lua. Então a gente está sempre se transformando, sempre entrando nessas áreas novas, investindo, aprendendo e ajudando os clientes a embarcar essas novas áreas e transformar a empresa deles. Então faz parte do DNA da IBM essa transformação toda. Beleza. Henrique, muito obrigado por conversar conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado. Prazer estar aqui.